Arthur, o último caso que temos aqui para comentar com o pessoal hoje. Smart Fortwo. O último pequeno grande caso. Ou seja, Deixámos o melhor para o fim. um pequeno grande problema mesmo. Curiosamente, tivemos esta consulta, não sei porquê, parece que combinaram todos, mas já nos apareceu pelo menos mais 2 ou 3 avarias relacionadas, ou melhor, com a mesma natureza nestes carros, e sempre o mesmo problema. A questão foi um Smart, neste caso, um Smart, um Fortwo, já da geração 453, que chegou à oficina deste reparador e com o problema que o cliente não conseguia remover a chave do canhão de ignição. Por isso, simplesmente o carro ligava, desligava, mas a chave não saía do canhão de ignição. Claro, o reparador pediu ao cliente para deixar ficar o carro, porque provavelmente seria um problema no canhão de ignição. Uma vez mais, fez o diagnóstico eletrónico e, claro, não iria haver avarias, até porque o carro tinha um trabalhar normal, o carro estava a funcionar perfeitamente, apenas não era possível remover a chave do canhão de ignição. Portanto, foi lido efetivamente a memória de erros, não aparecia nenhum tipo de erro, estava tudo a funcionar corretamente. Portanto, o carro, neste caso, era um carro de caixa automática. Já percebemos que isto não afeta carros de caixa manual, apenas em carros de caixa automática ou nos Smarts, nos 453, mas os 100% elétricos. Já vamos perceber porquê, porque tendo uma caixa automática, há que haver um mecanismo de segurança, neste caso, que inibe que a chave seja retirada do canhão de ignição quando o carro não está na posição parque. A questão aqui era, o reparador dizia-nos sim, o carro está na posição parque, mas eu rodo a chave para trás e ela fica na posição de acessórios e não consigo remover a chave. Ok, foi então iniciado aqui o processo, fomos tentando, juntamente com o reparador, fomos dando umas dicas, onde é que poderiam ser as causas para esta situação estar a acontecer. Sim, a primeira de tudo poderia indicar para uma anomalia no canhão de ignição. Tendo em conta, tratando-se de um carro de caixa automática, pedimos também que avaliasse com o equipamento diagnóstico se quando a alavanca era colocada em P, se efetivamente a unidade reconhecia que a caixa estava em P, portanto se era emitido o sinal da posição parque proveniente da caixa de velocidades. O reparador disse que sim, portanto que recebia o sinal, a máquina detectava a posição P, a posição N e R e todas as demais posições, tudo detectava. Foi então pedido para desmontar o canhão de ignição. Eis que quando nos deparamos que, efetivamente, associado ao canhão de ignição, existe mais um outro componente que requeria aqui alguma especial atenção. Portanto, envolvido com o canhão de ignição, aparece mais um solenoide que tem uma função crítica, neste caso, que é o bloqueio da chave. Ou seja, à imagem de qualquer carro de caixa automática, excluindo os que são de botão, portanto, keyless, mas praticamente todos os sistemas de caixas automáticas, já até mais antigos, era sempre que é obrigatório ter o carro na posição parque para fazer então o desbloqueio e a remoção da chave do canhão de ignição. Fosse por via de um cabo mecânico ligado à própria alavanca até ao canhão, nos tempos mais antigos. Hoje em dia essa função é feita então por um pequeno solenoide que está colocado junto do canhão. Foi então pedido ao reparador para verificar se chegava o sinal, uma vez que o sinal saía da caixa de velocidades, e lido com o equipamento diagnóstico, foi pedido então que me disse se chegava então o sinal de ativação ao solenoide. Podia ser um problema na cabelagem, ou algures, ou uma alimentação em falta. Foi então pedido que me disse se chegava o sinal ao solenoide de bloqueio da chave. Foi verificado que o sinal estava lá, portanto, procedeu-se à desmontagem deste solenoide e eis que então a chave roda para a posição off e é possível então remover a chave. Portanto, concluiu-se aqui então que o problema estaria não no circuito, não na caixa de velocidades, não na alavanca, não no próprio canhão. Portanto, o canhão não tinha qualquer problema, não é necessário retirar o canhão, foi apenas necessário remover este pequeno solenoide, que está visível na imagem à direita, e mecanicamente o solenoide estava preso, danificado. Portanto, o sinal elétrico estava lá, a bobina estava ok, portanto, eletricamente a bobina estava boa, não dava avaria porque o circuito da bobina estava íntegro, mas mecanicamente a bobina estava bloqueada. Neste caso, bloqueou na posição de trancada, ou seja, a chave, uma vez colocada no canhão de ignição, nunca mais voltou a sair. Portanto, aqui é um pouco mais também para relembrar que às vezes até nos sistemas que já existem há bastantes anos,
continua a existir aos dias de hoje, portanto, este é o caso. Convém serem verificado, convém ter aqui uma noção de como é que as coisas funcionam, para também não cairmos aqui em erros e depois às vezes tirar o canhão e associado ao canhão há mais qualquer coisa, depois se calhar uma programação de chave mal feita ou o que for, e às tantas está-se a criar outro problema em cima do problema já existente. E qual é que achas que foi aqui a principal dificuldade na identificação desta avaria? Terá sido pela ausência de DTCs, por não ter códigos de defeito? Aqui essencialmente foi um pouco, ou seja, foi a falta de DTCs que justificassem uma avaria no carro, porque nem sempre quando temos DTCs significa que o carro está a funcionar perfeitamente, portanto, quando há um DTC significa que há uma unidade que já detectou uma anomalia e está-nos a indicar o caminho, digamos assim, que devemos seguir para a abordagem do nosso diagnóstico e consequentemente, detectar a falha. Mas por vezes, quando são avarias desta natureza, avarias mecânicas que muitas das vezes não são detectadas pela unidade de controle, porque neste caso em concreto, embora fosse um atuador, que é comandado eletricamente, mas a bobina e o circuito estava todo ok, a informação que era proveniente da caixa de velocidades estava lá e era plausível, portanto, para a unidade tudo estava ok, apenas se tratava de um bloqueio mecânico que a unidade não conseguia pura e simplesmente detectá-lo, né? Portanto, aqui a maior dificuldade foi justamente essa, sendo que a primeira abordagem é logo, o problema é o canhão, né? Portanto, parte-se logo para essa abordagem sem se tentar perceber se há mais qualquer coisa ali por meio que possa estar a contribuir para um mau funcionamento, neste caso. Acho que acaba por ser um bocadinho isso, não é? Obrigar aqui um bocado um raciocínio passo por passo aqui a construir o fluxo todo do diagnóstico, não é? Acaba por ser mais desafiante e depois também quando damos conta ter em conta um pouco e conhecer como é que as coisas estão feitas e quais são os mecanismos de segurança que estão implementados. Mesma situação, o carro numa caixa automática, o carro só vai pegar na posição de parque ou na posição de neutro. Uma avaria neste tipo de circuito e pode fazer com que o carro não pegue, por exemplo. E às tantas, se não houver conhecimento destes moldes de funcionamento, às tantas pode-se partir para diagnósticos errados e às vezes até mais complexos, quando na verdade até é uma coisa mais simples.